A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática. Estamos na aula de número 2 do tópico Antropologia, que é a doutrina do homem. Hoje vamos falar sobre a origem do homem. Vamos trabalhar hoje esse assunto, a origem do homem. Vamos falar sobre o homem, como imagem e semelhança de Deus. Esses são os dois principais assuntos da aula de hoje. Então, no primeiro assunto, que é sobre a origem do homem, a gente vai ver que o ser humano foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Isso mostra que o homem teve uma origem especial. Se nós analisarmos o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que é o livro das origens, vamos observar que o Criador, ao fazer uso de sua divina inteligência e do seu poder absoluto, soberano, ele fez surgir o universo a partir do nada, O que a teologia chama de criação ex nihilo, que é uma expressão latina que quer dizer do nada. Porém, quando ele foi criar o homem, o método, da criação foi diferente. Então, antes da gente falar sobre o homem, especificamente, vamos falar aqui na letra A sobre a criação do universo e da Terra. Então, antigamente, os egípcios acreditavam que o planeta Terra estava apoiado em 5 colunas. Isso era uma concepção egípcia do mundo antigo, mas muitas outras questões, e ideias, diferentes sobre como o mundo foi criado e como ele se sustentava surgiram. Esse do Egito foi apenas um exemplo que a gente citou. Essas tentativas, de tentarem descobrir como o mundo era criado, era o resultado da tentativa de responder a algumas perguntas, que a humanidade sempre fez, Como tudo começou, o que é o universo, onde vamos encontrar respostas adequadas, corretas e verdadeiras para essas perguntas. No livro de Gênesis. O livro de Gênesis começa logo no primeiro capítulo e no versículo 1, dizendo que a terra e o universo, os céus e terra, melhor dizendo, foram criados por Deus. Então o texto diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então a origem do universo, a origem dos céus e da terra está na pessoa de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Bom, antes da gente falar sobre o homem, vamos falar aqui bem rapidamente, tendo em vista que esse assunto a gente já trabalhou em aulas anteriores, do processo, do dia da criação, de cada dia da criação. Primeiro a gente tem que entender que a palavra dia, que aparece em Gênesis, é uma palavra hebraica, a tradução da palavra hebraica Yom, dia, que pode significar um período de 24 horas, pode significar períodos, eras, e a Bíblia ela não tem uma preocupação em definir a questão do dia, se era dia de 24 horas, se era período, se era eras. Então, mais provavelmente, é que a Terra, os céus, o universo, não foi criado em dias literais de 24 horas cada, mas e sim, dias ali são expressões para se referir a períodos, Períodos. Bom, existe a teoria que alguns defendem da chamada recriação, onde diz que houve um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, onde no versículo 1 Deus criou, depois teve um cataclisma provocado pela queda de Satanás, e no versículo 2, a partir do versículo 2 de Gênesis 1, Deus teve que recriar a terra. Muitos, inclusive eu, não concordamos com essa teoria. Eu concordo com a teoria de que
a terra foi criada sem forma e vazia, né? E o versículo 1, ele é uma introdução. Quando diz Deus criou os céus e a terra, é uma introdução para o relato da criação que passa a ser relatada aí no versículo 2, né, de Gênesis 1. Então acreditamos que Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia. Então ele começa a dar forma, né, ao que estava sem forma. No primeiro dia, houve a separação entre luz e trevas. No segundo dia, houve a separação das águas de cima das águas de baixo. E no terceiro dia, houve a separação entre continentes e mares. E a partir do quarto dia, Deus começa a encher o que estava vazio. No quarto dia, Deus enche o universo, né, com os chamados luminares. No quinto dia, Deus enche as águas de cima com as águas de baixo, né, com aves. Águas de cima é referência aos céus, e as águas de baixo referente ao universo aquático, com os animais aquáticos. E no sexto dia, Deus enche, né, os continentes, né, e os mares com animais e homens. O homem, melhor dizendo. Então, o que a gente vê aqui é que Deus, nos 3 primeiros dias, ele começa a dar forma ao que estava sem forma, e quarto, quinto e sexto dias, ele enche o que estava vazio, né? E no sétimo dia, diz a Bíblia que Deus descansou, ou seja, terminou a atividade criadora de Deus. Então Deus, a partir daquele dia, não criou, né, mais nada. Então o que estava criado foi criado, e Deus agora ele torna-se o provedor, mantenedor de toda a sua obra criadora, né? Toda a obra que ele criou. Então vamos aqui ver agora, tendo em vista que a gente fez aqui um resumo, né, bem rapidinho da origem do universo, a gente vai ver aqui agora que Deus ele criou, né, tudo a partir da sua palavra, conforme Hebreus capítulo 11 e versículo de número 3. Então quando a gente olha, né, a gente percebe que tudo foi criado por Deus. Então Atos capítulo 17, versículo 24 até o 26, também fala sobre isso, né? Sobre o Deus que criou o mundo e tudo o que nele há. Também no Salmo 33, versos 6 até o 9, também diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele falou e logo tudo apareceu. É assim que está no verso 9 do Salmo 33. Bom, então agora vamos observar aqui sobre a criação do homem. Bom, no sexto dia da criação, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Então, enquanto os outros animais foram criados a partir do impacto, né, da expressão faça-se, essa expressão divina, né,
haja e houve, né? De fato, quando Deus disse, o homem teve uma criação de modo diferente. Deus ele concretizou o seu projeto para criar um ser especial de forma especial. Assim, ele, em conjunto com as outras pessoas da Santíssima Trindade, de modo solene e majestático, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 24. Então, o homem, né, ele foi o coroamento da criação de Deus. Vejamos em Gênesis 2, versículos 2 e 3, o que esse texto nos informa sobre isso. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus, ele descansou de toda a sua atividade criadora. Inclusive a palavra descansou, né, vem do verbo hebraico shavat, que significa, além de descansar, pode significar cessar ou terminar. E aqui é o sentido dessa palavra, né? Quando diz que Deus descansou de toda a sua obra que ele criara e fizera, está falando que a atividade criadora encerrou-se, cessou-se. Então vamos observar aqui, no número 2, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então diz a Bíblia que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O texto diz, né? Façamos o homem à nossa imagem, a palavra hebraica é tselem, conforme a nossa semelhança. A palavra hebraica é demut, que vem do verbo dumar, ser parecido. Isso está lá em Gênesis 1, 24, a parte B do verso. A Santíssima Trindade, ela reuniu-se solenemente para criar o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente vai observar que o homem feito à imagem de Deus significa que ele é um ser espiritual apto para a imortalidade, de acordo com o versículo 26, parte B. Ele é um ser moral, versículo 27, e ele é um ser intelectual com a capacidade de razão e de governo, versículos 26, 28, 29 e 30. O salmista Davi, ele diz que o homem foi feito por Deus, né, um pouco menor que os anjos, e Deus deu ao homem no início domínio sobre toda a criação. Esse salmo está lá no Salmo 8, versos 5 até o 8. Esse era o plano original de Deus para com o ser humano. Qual era esse plano? Ser o representante de Deus com autoridade sobre a natureza, como a gente vai ver mais para frente. Inclusive, a gente tem que entender que esse plano ele foi prejudicado pelo pecado, ele foi prejudicado pela queda. Então, o plano para o qual Deus criou o homem, né, de ser o seu representante com autoridade sobre a natureza, infelizmente por causa do pecado, houve todo um transtorno, né, e o homem não consegue exercer esse plano para o qual ele foi criado com perfeição. Na letra A diz que o homem foi criado à imagem de Deus. As questões sobre a imagem de Deus no homem suscitou aí, né, muitas discussões. Por exemplo, Irineu e Tertuliano consideravam a imagem como os aspectos corporais e a semelhança eles consideravam como características espirituais. Orígenes e Clemente de Alexandria discordavam de Irineu e Tertuliano
e afirmavam que a imagem se referia às características do ser humano, enquanto a semelhança se referia às qualidades provindas de Deus. Pelágio, ele considerava a imagem como a capacidade de raciocínio que o homem desenvolvia, podendo valer-se até do livre-arbítrio. Os reformadores, de modo geral, não faziam distinção entre a imagem e a semelhança de Deus no homem, porque eles entendiam que a justiça original fazia parte da imagem de Deus na condição original do ser humano. Vamos observar um pouquinho mais sobre essa questão, a imagem conforme a semelhança de Deus. Então, há divergências entre os teólogos sobre o significado da imagem de Deus. Gênesis 26, Gênesis 1 e 26 diz: façamos o homem à nossa imagem. Eu já disse anteriormente, a palavra hebraica é tselem, conforme a nossa semelhança. A palavra hebraica é demut, vem do verbo domar, ser parecido. E no versículo seguinte, que é o versículo 27, diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, no versículo 27, não repete a expressão imagem conforme a nossa semelhança. A ideia central do relato bíblico é que o homem, o ser humano, foi feito à imagem de Deus. Ou seja, o Gênesis demonstra que a natureza original do homem é que ele foi criado à imagem de Deus. A semelhança tem caráter explicativo, indicando a conformidade pela qual aquela imagem de Deus foi impressa no ser humano. Por isso, não há necessidade de estudar as palavras imagem e semelhança separadamente, buscando significados complexos para cada uma delas. Berkhoff ele afirmou o seguinte: as palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos e uma pela outra e, portanto, não se referem a coisas diferentes. Schaeffer também reforça esse entendimento, referindo-se às palavras imagem e semelhança da seguinte maneira: em Gênesis 1, 26 a 27, as palavras imagem e semelhança aparecem, mas a palavra imagem ocorre 3 vezes, enquanto o termo semelhança ocorre apenas uma vez. Em Gênesis 5, a palavra semelhança foi incluída na genealogia de Adão. O texto diz o seguinte no versículo 1: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O termo semelhança nesse versículo, Gênesis 5 e 1, se refere à imagem de Deus, que é semelhante ao Criador, conforme já foi explicado. Aqui na letra C, fala da semelhança natural com Deus. Langston afirmou que o homem tem semelhança natural com Deus. O homem é uma pessoa, como Deus é uma pessoa. E a semelhança entre um e o outro acha-se no espírito, naquilo que o homem é na sua natureza pessoal. Assim sendo, a semelhança natural entre Deus e o homem perdura sempre, porque o homem não poderá jamais deixar de ser uma pessoa como Deus o é. Não devemos confundir imagem natural com imagem física, pois Deus é espírito e não tem partes físicas como o homem as tem. Strong também afirmou que o homem tem semelhança natural com Deus ou pessoalidade. E ele acentua: o homem foi criado um ser pessoal e é essa pessoalidade que o distingue do irracional. Pessoalidade é o duplo poder de conhecer a si mesmo relacionado com o mundo e com Deus e determinar o eu com vistas aos fins morais. Aí ele cita Gênesis 9:6, 1 Coríntios 11:7, Tiago 3:9. O homem, um ser pessoal à semelhança de Deus, tem inteligência, vontade, emoções. O homem tem autoconhecimento e autodeterminação.
Ele imagina, projeta, cria, inventa, etc. Então a palavra hebraica para imagem, como eu já disse anteriormente, é tselem, e para a semelhança é demut. Essas palavras se referem a algo similar ao que representam, ou para aquilo que são a imagem. Inclusive, a palavra imagem, né, que é a palavra tselem no hebraico, vem do verbo tsilem, que significa fotografar, né? Ou seja, a fotografia é semelhante, é imagem do fotografado, mas não é o fotografado. Então o homem ele não é resultado de uma imanência divina. Ele foi criado como imagem e semelhança de Deus. Assim como a fotografia não é a pessoa fotografada, mas é a imagem, a representação dela. Bom, então o homem era, no seu estado original, uma imagem, uma representação de Deus, tendo características de Deus em sua pessoa, tais como pessoalidade, amor, justiça, santidade, retidão e etc. Tudo isso à semelhança de Deus. Mas, vamos reforçar mais uma vez, mas o homem não é igual a Deus. Ele tem traços, tem semelhanças, tem características parecidas com Deus, mas parcialmente naquilo que Deus quis comunicar. Então, para nós terminarmos, né, nós temos aqui a semelhança moral com Deus. Então, no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, lemos que Adão e Eva tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado, eram santos, tinham sabedoria, um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo. Viviam em comunhão pessoal com Deus, que abrangia obediência moral e plena comunhão. Langston disse o seguinte: o homem foi criado bom. Todas as suas tendências eram boas. Todos os sentimentos no seu coração inclinavam-se para Deus. E nisto consistia a sua semelhança moral com o Criador. O homem foi criado natural e moralmente semelhante a Deus, e ele perdeu esta semelhança moral quando caiu pelo pecado. Com a queda, com o pecado, o homem perdeu aquela semelhança moral com o Criador. Ficaram os traços daquela semelhança distorcida, prejudicada no ser humano. Esses traços são os sensos de justiça e de ética e da busca por um ser supremo no âmago da sua consciência. Então aqui nós vamos encerrando a nossa aula. Na próxima aula continuaremos dentro desse mesmo assunto, né? Acerca do homem, né? Vamos observar bastante coisas interessantes acerca da criação do homem. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.